Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Fala aí, vencedor! Como é que você tá, campeão? Fala aí, o que você vai fazer hoje no dia? Ah, eu vou fazer um grande dia, Rafa! Beleza, é isso mesmo, amigo. É isso que você tem que fazer, declarar que hoje você vai fazer um grande dia. E como é que vai ser o seu dia? Gigante. Mas Rafa, por que você tem tanta certeza assim? É simples, amigo. Porque você precisa entender o poder daquilo que você declara e fica reverberando durante o dia. Como assim, Rafa? Imagina aqui, ó, um furacão aqui, ó, na base dele, olha, bem pequeno aqui, ó. É como se a palavra que você lança aqui, ó, durante a manhã, bem pequena aqui, e essa palavra vai tomando força, e vai crescendo, e vai aumentando, e vai crescendo, e fazendo um movimento cada vez maior e mais poderoso. Isso é o poder daquilo que você declara no início da manhã. Entenda isso e você vai começar a usar esse grande poder em seu favor, que é através daquilo que você declara, através daquilo que você fala. Se você lembrar de Gênesis capítulo 1, você vai ver que tudo Deus executa através da ordem que Ele dá com a palavra. E haja luz, e houve luz. Você vê como isso é tremendo, porque houve luz e a luz passou a existir. Você está entendendo? Pelo poder da palavra. Então, que palavras você tem lançado em favor da sua vida? Em favor da sua família? Me fala aí, me conta. Me conta o que você tem falado. Rafa, eu não sei o que eu tenho falado. Pois é, porque muitas das vezes aquilo que você diz está tão no automático, que você nem consegue prestar atenção naquilo que você mesmo diz. Então pega aí Romanos 7, bora dar continuidade, porque ontem foi tiro, porrada e bomba, meu amigo. A live de ontem foi o bicho. Não sei se você assistiu, mas se não assistiu, assiste. E quando você assistir, ela encaminha para mais 3 pessoas. Faz isso, 3 pessoas que você nunca mandou antes, e diz assim, olha, assiste aí, se inscreve no canal e manda para mais 2 pessoas. Manda para mais 3, melhor, né? Recebeu 3, vai para 3, então 3, tá ótimo. Pede para ela mandar para mais 3 também, tá bom? Ajuda a fazer esse canal crescer aí, para levar coisa boa para as pessoas. Bora! Você tá fazendo live? Não tô fazendo live ainda, Rafa. Então me ajuda aí, manda essa live para outras pessoas pelo menos. Bora repartir esse galardão aí. Tu pega a tua parte, eu pego a minha. Por quê? Porque quando nós fazemos algo do tipo, certamente o Senhor te retribui, porque você está se preocupando com aquilo que Ele mais ama, que são almas, são vidas, são corações. Tá ok? Capítulo 7 de Romanos, escreve aí, ó, Romanos 7 diz assim: não sabes vós, irmãos, pois que falam aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamado adúltera se for de outro homem. Mas será adúltera se for de outro... mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte.
Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Caramba, olha isso aqui. Vou ler de novo aqui para você. Ó. Mas agora temos sido libertados da lei. Por quem? Por Jesus Cristo, amigo. Ele veio libertar da lei. Presta atenção nisso aqui. Operavam em nossos membros para darem fruto para a morte, mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, novidade de espírito, novidade de coração, novidade de mente. E não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, ou seja, o desejo desenfreado, se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, enquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Presta atenção nisso aqui, ó. A lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Cara, pesado esse capítulo 7 aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção aqui, ó.
Muitas pessoas querem viver de qualquer jeito, mas não tem como, amigo. Muitas pessoas têm vivido de qualquer forma, e eu falo de crente, que das suas bocas saíram que confessavam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas que infelizmente não tem conseguido viver daquilo que realmente Deus quer que vivamos, com alegria no Espírito, com prazer de viver com Ele, conectado a Ele, em obediência a Ele, executando aquilo que Ele realmente nos ordena fazer, nos manda. E eu vou falar uma coisa para você, tem muita gente se afundando nisso, tem muita gente se afundando porque não tem conseguido viver de forma livre, porque está tão afundada em coisas que não convém, que acaba vivendo de qualquer jeito. E eu falo isso daqueles que estão dentro, porque querem colocar doutrinas de homens para viver a liberdade do Espírito. Não tem como. Rafa, como é que eu faço então? Ouça o que a palavra diz, ouça o que o seu coração diz, porque o cérebro ele só pensa para o lado da carne, mas a mente que está ligada ao coração, ela eleva as coisas do alto. Você vai ver, amigo, as coisas que você faz, se são conectadas com o espiritual, que são conectadas com as coisas de Deus, elas dão uma alegria no seu coração que é indizível. Fica difícil de você conseguir falar quando tem algo assim que você faz direcionado pelo Espírito de Deus. É um negócio tremendo, uma alegria tão grande, e o cansaço já não existe em você. Eu vou falar uma coisa para você, esses dias têm sido bem intensos, mas a gente está aqui firme e forte com você. Firme e forte com você. Por quê? Porque é por propósito, amigo. A gente está aqui é por propósito. Me diga aí, quanto é que eu ganho de eu estar fazendo aqui isso aqui para você? Hã? O celular é meu, a internet é minha, os materiais que eu estou utilizando, o tripé, a iluminação. Você está entendendo? Quanto você imagina que não tem investido aqui? Só para que essa mensagem chegue até você. Por quê? Porque é por amor, é por propósito. É por querer ver você crescendo, é por querer ver você desenvolvendo, é por querer ver a sua família bem, é por querer receber mensagens como eu recebi esses dias agora, de alguém lá do Rio de Janeiro que faz uma mentoria junto comigo. E num domingo de manhã nós estávamos conectados em uma reunião, e dessa reunião ela contou um pouco da história, ela ouviu um pouco da história da minha vida e quis conectar comigo, conversar a respeito de como eu tinha resolvido uns BOs na minha vida. E ela perguntou, pediu orientações, pediu instrução, e eu fiz. A gente fez uma mentoria de algumas semanas e ela simplesmente colocou em prática aquilo que a gente ensinou. Colocou em prática pesado. E cerca de um ano depois, eu recebi uma mensagem dela agora, esses dias, com tanta gratidão, porque a vida dela era outra. Ela estava quase separada do marido, reconciliaram e hoje vivem muito bem, por estar buscando colocar em prática aquilo que nós ensinamos. Ela passou a mensagem somente para agradecer pela disposição, pelo tempo, pelo ensino, pela instrução, por nós termos feito esses encontros lá online mesmo. E ali a gente fez uma mentoria com ela e ela colocou em prática. Então, se você estiver interessado aí, de repente, de fazer essa mentoria comigo, bora junto aí. Manda uma mensagem lá no Instagram, @eu-sou-Rafael-Viana. Manda uma mensagem lá no direct, bora junto. Fazer uma construção de vida excepcional.
tá entendendo? Bora junto aí fazer esse movimento gigantesco dentro da sua vida, dentro da sua família. Me dá uma mensagem lá no direct. Chama lá no direct, vou repetir de novo. Eu sou Rafael Viana. Tá certo? Escreve aí no comentário aí, eu sou Rafael Viana, para aparecer aqui. É importante, amigo, você investir em você, para que você cresça, a sua família prospere. Você precisa crescer para que a sua família venha a crescer também. Não tem outra. E para isso você precisa investir em você. Vai ver o que está escrito lá em Provérbios a respeito de investimento pessoal. Busque o conhecimento, o discernimento e a sabedoria, como se busca a prata e o ouro. Caramba! Imagina você vivendo cada vez melhor. Pense nisso, porque isso é o que vai realmente mudar a história da sua vida, tá certo? Bora fazer o nosso boot? Vamos fazer o nosso boot. A Ti eu rendo graças, ó Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, favor, compaixão. Obrigado por esse dia excepcional e pelas pessoas que se conectaram aqui conosco. Obrigado pela vida delas, obrigado pela transformação em seus corações, obrigado por aquilo que eles têm conseguido colocar em prática e aquilo que eles ainda não conseguiram, mas estão buscando no seu coração executar isso e executar cada vez melhor. Obrigado pela tua bondade, obrigado por cada vida. E eu quero que você se veja, amigo, nesse processo maravilhoso aí, fazendo o que precisa ser feito. E isso fazendo o teu coração explodir de tanta alegria. Dá um sorriso bem bacana e diz, já é. Fala assim, ó, eu sou sábio, próspero e rico. Eu domino toda a energia debaixo dos céus. Eu vou desfrutar do melhor dessa terra. Cara, curte, comenta, compartilha, pega essa live e manda para outras pessoas. Tem muita gente precisando disso aqui, tem muita gente precisando de uma palavra de ânimo, tem muita gente precisando de uma orientação, de uma instrução, tem muita gente precisando de mentoria porque não sabe fazer muitas coisas. E eu tô aqui para ajudar você a desenvolver o seu melhor, o seu potencial, porque você não sabe a bomba nuclear que você é. Você não sabe. Se você soubesse, você certamente já estaria vivendo coisas tremendas e muito maiores. Então manda lá no direct uma mensagem, eu sou Rafael Viana, bora fazer essa mentoria junto. Bora? Um grande abraço para você. Faça um excepcional dia. Tchau, tchau.